Vamos lá, gente. Então, lista de exercício 7 já está no SIGA, tá ok? E aí, já estão as respostas lá, então vamos aqui desenvolver junto comigo. Na verdade, aqui está a lista de resposta, né? Então, vamos acompanhar passo a passo aqui como foi a resolução dessa questão. É um exercício completo, né, daqueles que vocês precisam fazer. Lançamento no diário, lançamento no razão, em seguida apuração do resultado do exercício, elaboração do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, tá? Então, na questão vem dizendo o seguinte: a empresa Camaleão Limitada, com CNPJ 21060500/1000 ao contrário 89, comercializa luminárias e iniciou suas atividades em 1º de fevereiro de 2020, constituindo o capital social da empresa no valor de 300 mil, sendo 90% na conta do banco e 10% na conta caixa da empresa. E aí, no mesmo mês, ocorreram as seguintes operações. Então, antes de a gente desenvolver e registrar, né, melhor dizendo, as demais operações dos dias subsequentes, né, que está aí na questão, no exercício, a gente primeiro tem que perceber que no enunciado, certo, já vem pedindo o registro de uma informação. E essa informação é a constituição do capital social da empresa. Então, a gente tem que fazer no dia 1º de fevereiro, tá, o primeiro lançamento no livro diário correspondente à constituição do capital da empresa, tá? Que conforme foi mencionado na questão, esse capital ele foi todo integralizado da seguinte forma: os 300 mil, ele foi dividido 90% para banco e 10% para a conta caixa. Então, o primeiro lançamento que a gente vai fazer é 1º de fevereiro, constituição do capital da empresa. Como é que a gente faz um lançamento de constituição de capital? Lembrando, né? Relembrando esses lançamentos de constituição do capital social da empresa, uma vez que ele já foi todo integralizado. Então, ele vai estar todo lá registrado no patrimônio líquido. Então, eu tenho debita banco 270 mil, 90% de 300 mil dá 270. Debita caixa 30 mil, 10% de 300 mil, 30 mil. E aí, por que eu estou debitando caixa e banco? Porque eu estou constituindo o capital da empresa, então eu estou aplicando esse recurso em duas contas de ativo, e aí para aumentar essas contas do ativo a gente debita e credita capital social no valor de 300 mil, né, que foi o valor mencionado na questão. Para aumentar uma conta do patrimônio líquido, a gente credita, né? Então, se os sócios estão colocando dinheiro na empresa da forma de dividir em banco e caixa, né? Então, essa constituição do capital social no valor de 300 mil, no registro do livro do diário, ela vem em forma de crédito, né? Porque estou aumentando, né, o valor do capital dessa empresa. Então, todas as operações, lembrar, né, todos os lançamentos no livro diário será obrigado vir acompanhado de um histórico. Histórico esse que pode ser desenvolvido por vocês da melhor forma, tá? Contanto que seja compatível, né? Que venha discriminando o que vem pedindo no lançamento contábil. Então, histórico da constituição do capital social da empresa, você poderia colocar constituição do capital social da empresa Camaleão, através dos sócios, aí você poderia até acrescentar aí, né, parte em banco e parte em caixa, ok? Então, vamos lá. No dia 1º de fevereiro, pede-se aplicação financeira no banco no valor de 15 mil a uma taxa pré-fixada de 2,5% ao mês para resgate no final do exercício. Então, quando a gente diz assim, para resgate no final do exercício, é no final do exercício do ano, né? Então, não é do mês que a gente está trabalhando. Então, no final do mês, nós vamos fazer a contabilização do rendimento de aplicação financeira e não o resgate. O resgate a gente só iria fazer lá se a gente estivesse continuando essa atividade e eu estivesse no mês de dezembro. Quando chegasse lá, eu ia dizer, agora a empresa vai fazer o resgate dessa aplicação financeira.
Segundo ponto que a gente tem que raciocinar quando a gente está falando no lançamento de aplicação financeira. A taxa aí é pré-fixada, então eu conheço o percentual de variação do mês em que vai incidir os juros. Então, o lançamento vem acompanhado daquele lançamento de receita financeira a apropriar ou a transcorrer, ou seja, a empresa ela vai apropriar, ela vai contabilizar uma receita que ela ainda vai reconhecer no futuro, à medida em que esse período ele vá passando, tá certo? Em que esses meses, em que esses dias, eles vão passando. Então, 1º de fevereiro, a gente faz o lançamento de aplicação financeira. No dia 28 de fevereiro, vai ter um lançamento pedindo da contabilização da receita financeira decorrente da aplicação deste mês. A gente não vai fazer resgate, e sim a gente vai fazer apenas a contabilização do rendimento. Então, no lançamento de aplicação financeira, uma taxa pré-fixada, na qual eu conheço qual é essa taxa, qual é esse percentual em que o dinheiro aplicado vai render. Então, eu tenho como apropriar essa receita financeira futura, que será reconhecida à medida que for chegando o período. Então, debita a aplicação financeira toda a conta do ativo. A aplicação financeira é uma conta do ativo circulante, disponibilidade, né? Porque ela é uma conta de liquidez, né? Então, a gente tem aí sempre na classificação, relembrando, do balanço no ativo circulante, as contas colocadas em ordem de liquidez. Então, sempre a gente vai vir com caixa, banco e equivalente a caixa. Esse equivalente a caixa diz respeito à aplicação financeira. Então, debita a aplicação financeira, credita receita financeira a apropriar, credita banco conta movimento no valor de 15 mil, receita financeira a apropriar no valor de 375 mil, que é uma conta redutora de aplicação financeira, ou seja, uma conta, vamos dizer assim, que ela vai indicar, tá, no balanço patrimonial, temporariamente, o valor de receita financeira a apropriar, que será reconhecida como receita financeira propriamente dita na DRE, num futuro próximo, tá? Então, como é que a gente acha, professor, os 375? A gente aplicando a taxa de 2,5% em cima do valor do montante que a empresa desejou aplicar, 15 mil. Para fazer a aplicação financeira, a empresa resgata esse valor do banco e joga na conta de aplicação. Então, debita a aplicação financeira 15.375, credita a receita financeira a apropriar, R$ 375, isso é 2,5% vezes 15 mil, credita banco no valor de 15 mil. Histórico do lançamento, aplicação financeira junto ao Banco do Brasil ou junto ao banco, no banco, a uma taxa pré-fixada, tá? Então, esse é o lançamento de aplicação financeira da uma taxa pré-fixada em que a gente usa o lançamento de receita financeira a apropriar. Lembrando que para a gente conferir os valores e vocês verificarem se estão corretos antes de, quando finalizar isso, jogar as contas registradas no livro diário para o razão, para todo débito há um crédito de igual valor, método das partidas dobradas. Então, vocês já podem, à medida que forem fazendo os lançamentos no livro diário, tá? Débito e crédito, vocês já ir conferindo se essas somas batem, ok? 1º de fevereiro, a aquisição de um terreno a prazo para construção no futuro de uma nova loja no valor de 80 mil, tá? Então, o terrenos aqui não é terrenos que vai sofrer desgaste, né? Não é terrenos que vão ser aqui explorados, né? Então, terrenos aqui são terrenos para investimentos, tá? Então, aqui a gente debita terreno e credita, a gente pode usar promissórias a pagar a curto prazo, a gente pode usar contas a pagar a curto prazo, tá certo? Duplicatas a pagar, mas vamos deixar para a gente usar a nomenclatura de duplicatas quando a gente estiver se referindo a estoques, né? Então, vamos aqui usar o termo de promissórias a pagar a curto prazo. Então, lembrando que quando vocês forem classificar terrenos, lá no balanço patrimonial, lá no ativo imobilizado, ou
lá no ativo mobilizado não, lá no ativo não circulante, vocês vão colocar terreno no subgrupo do ativo lá, tem imobilizado, investimentos intangíveis, então a gente vai colocar lá em investimentos, ok? No dia 12 de fevereiro, compra à vista, através do caixa, né, de 200 luminárias pelo preço unitário de R$ 90, sendo que foi cobrado frete pela entrega do produto no valor de R$ 500. O que é que a gente é importante se ater nessa questão? Nos outros exercícios, eu já estava dando o valor total do estoques. Aqui eu estou dando quantidade e valor unitário. Professora, como é que eu vou achar esse valor? Multiplicando o valor das unidades, ou seja, da quantidade de luminárias, vezes o valor unitário, tá? Então, primeiro passo é isso. Então, o que é que a gente vai fazer? Qual é o montante que está em jogo aí, né? Que vai ser lá creditado em caixa, porque o pagamento, a compra foi à vista e foi uma compra que envolve frete. Lembrando, segundo o CPC 16, o que é que integra o valor do custo de aquisição de um estoque, de um ativo estoque, o valor de frete, ele inclui, está inserido, eles têm que ser agregado, ou melhor dizendo, ao valor do preço do custo de aquisição. Então, eu comprei as luminárias, cada uma R$ 90. A partir do momento que essa compra tem frete, então esse preço unitário ele vai deixar de ser R$ 90, a gente vai ver aí, e ele vai passar a ser R$ 92,50. Por quê? Porque a gente vai pegar 200 vezes 90, que é 18 mil, mais os R$ 500 que foi do frete. Então, o valor que a gente vai usar para cálculo do ICMS a recuperar, se a gente está falando de operações com estoques, então a gente vai, e que incide os impostos, que a gente está trabalhando com o ICMS, na compra o ICMS é a recuperar ou a compensar, tá certo? Então, a gente vai somar o valor do frete. É diferente numa venda, que o valor do frete numa venda, ele significa despesa para a empresa. Na compra, o valor do frete, ele integra ao preço unitário do valor do produto que está sendo comercializado. Então, a gente vai num lançamento de compra à vista com imposto e com frete, a gente debita estoque, debita ICMS a recuperar e credita caixa, porque foi dito aqui no lançamento que a compra foi à vista através do caixa. Valores, professora. Então, credita caixa 18.500, que são as 200 unidades de mercadoria, vezes R$ 90, isso dá quanto? 18 mil, mais o valor do frete, que é R$ 500. Então, credita caixa 18.500. Debita estoque e debita ICMS a recuperar. Lembrando, base de cálculo do ICMS a recuperar, o valor dos estoques mais o valor do frete. Então, 18.500 vezes 12% dá 2.220. Por que 12%? Relembrando, que a gente está trabalhando com as alíquotas aqui do estado da Paraíba. Então, 12% na compra, 17% na venda. Então, sempre a gente está usando essa padronização. Tá? Então, 18.500 vezes 12% dá 2.220. Então, quanto é que vai ser registrado no valor os estoques limpo dos impostos, né? Limpo do ICMS. É só você pegar 18.500 menos 2.220 e aí vai dar 16.280. Ah, professora, por que você falou do valor unitário, né? Aqui nessa questão da compra, porque no lançamento seguinte nós vamos fazer um lançamento de venda. E para a gente dar baixa no custo da mercadoria vendida, então a gente precisa calcular o valor do preço unitário. Na verdade, a gente precisa usar o valor do preço unitário. Por que nós não vamos usar, para dar baixa no CMV, o valor de R$ 90? Porque essa compra envolveu frete. Então, o valor do produto deixou de ser 90 e passou a ser R$ 92,50. Então, a gente vai dar baixa nas unidades vendidas pelo novo preço unitário de R$ 92,50.
Se na questão eu não tivesse dado o frete, aí sim, aí quando você fosse vender, né, no exercício, fosse vender e você fosse fazer o lançamento do CMV a estoques, aí sim você iria usar o preço unitário de R$ 90. Como teve o valor do frete, então aqui eu coloquei para você raciocinar. Eu poderia já ter colocado direto a R$ 92,50, mas aqui eu coloquei e deixei para vocês raciocinarem e descobrir o novo valor unitário, tá? Preço unitário da mercadoria. Então, o histórico do lançamento da compra à vista, aquisição de estoques luminárias à vista com frete incluso. Se quiser acrescentar através de nota fiscal número tal, o histórico fica ao critério de vocês, contanto, como eu sempre estou repetindo, sendo compatível ao lançamento que você está fazendo, né, que você está escriturando. Então, vamos lá. Na venda à vista, no dia 13, através do caixa, venda à vista através do caixa de 50 luminárias pelo preço unitário de 150. Então, 150 foi o preço unitário de venda. Então, 50 vezes 150 é o valor da receita de vendas. Então, como a venda foi à vista, debita caixa, credita receita de vendas, sendo que nessa venda teve frete no valor de 1.300 e essa venda a empresa vendeu para os seus clientes com desconto de 10%. Então, lembrando que a base de cálculo do ICMS numa venda que tem desconto é o valor sem o desconto, é o valor da receita sem o desconto. Então, o primeiro lançamento que a gente faz na venda à vista é o reconhecimento da receita de vendas. Como foi uma venda de 7.500 com desconto de 10%, 10% de 7.500 é 750. Então, debita caixa 6.750, debita descontos concedidos, que para a empresa vai ser uma despesa porque ela está vendendo para o cliente. Quando a empresa vende com desconto, o desconto é concedido. Quando a empresa compra com desconto, é obtido para ela, que é a vantagem. E credita a receita de vendas no valor de R$ 7.500. Repetindo como chegamos aos valores. Receita de vendas, 50 luminárias vezes o valor unitário de venda, 150, 7.500. 7.500 vezes 10% que foi o desconto, 750. Então, eu vou ter 2 lançamentos débito e 1 lançamento crédito. Então, se o desconto foi 750, 7.500 menos 750 dá quanto? 6.750. Então, debita caixa, 6.750, debita descontos concedidos, 750, credita receita de vendas, 7.500. O segundo lançamento padrão da receita de vendas é o reconhecimento do custo da mercadoria vendida. Então, as 50 unidades que eu vendi, cada uma a 150, quanto foi que elas me custaram? Então, é aqui que você tem que se atentar. Então, você não ia fazer 50 unidades vezes 90, mas sim vezes 92,50. Por quê? Porque faltou embutir lá o valorzinho do frete para calcular o preço unitário. Então, debita CMV e credita estoques. Que valores são esses, professora? 50 unidades vezes 92,50. Repetindo como é que a gente achou 92,50. O valor total do estoques, que foi 18.500, que aqui era o valor do estoque mais frete, dividido pela quantidade de luminárias que foram compradas, 200 luminárias. Então, deu isso 92,50. Então, debita CMV e credita estoque no valor de 4.625. O terceiro lançamento padrão, num fato contábil de venda de mercadoria, debita provisão com ICMS e credita ICMS a recolher. Toda vida na venda, o ICMS é a recolher. Então, ele é uma obrigação da empresa e ele gera em contrapartida uma despesa para a empresa. A empresa tem que provisionar essa despesa para pagar depois. Então, debita a provisão com ICMS, que é uma despesa, 1.147,50. Credita ICMS a recolher, 1.147,50. Professora, base de cálculo do ICMS, o valor da venda que entrou direto no caixa, sem desconto. Se eu dissesse que não tivesse desconto, aí você poderia usar a base de cálculo aqui, 7.500. Mas como tem desconto, então a base de cálculo do imposto é o valor da receita bruta, sem desconto. Então, 6.750. Então, isso deu 1.147,50, porque a gente usou a alíquota de 17%, que é na venda. E
Aqui ainda tem um quarto lançamento. Por que, professora, um quarto lançamento? Porque eu disse que nessa venda tinham operações com fretes. A empresa tinha despesa com frete no valor de 1.300. Então, debita despesa com fretes e credita fretes a pagar no valor de 1.300. Partindo para o dia 14, venda a prazo de 30 luminárias pelo preço unitário de 150. Opa, venda a prazo. Aqui não tem desconto, aqui não teve frete. Então, lançamento padrão de venda nas 3 etapas. Primeiro reconhece a receita, depois reconhece o custo, depois reconhece os impostos. Então, debita duplicatas a receber no valor de 4.500, credita a receita de vendas no valor de 4.500. Como é que nós achamos 4.500? 30 unidades de luminárias vendidas pelo preço unitário de 150. CMV já tem o valor unitário, que é 92,50. Então, eu vou dar baixa em 30 unidades vezes 92,50, 2.700, tá? E deixa eu só repetir aqui, que aqui está 2.700 e aqui eu botei 2.775. Vamos só conferir aqui. 30 vezes 92,50, 2.775. Opa, então, no lançamento está correto. Só aqui, uma correçãozinha aqui do lado. Então, 30 vezes 92,50, 2.775. Debita CMV, credita estoque. Debita provisão com ICMS, credita ICMS a recolher. Base de cálculo, valor da receita de vendas. 4.500 vezes 17%, 765. Tá? Então, debita provisão com ICMS, credita ICMS a recolher. Lembrando que todas as despesas vão lá para apuração do resultado. Então, você vai ter lá despesa com frete, provisão com ICMS, CMV, descontos concedidos. Cuidado na hora da conferência das contas, na hora de lançar todo o diário lá para o livro Razão, na hora de encerrar o Razão, apurando os saldos e separando o que é conta patrimonial, o que é conta de resultado. E aí, nessas continhas de resultado, a gente fazendo a apuração para saber se deu lucro ou prejuízo, tá? No dia 15 foi devolução de 10 luminárias que foram compradas no dia 12. Opa, se eu não me lembro como foi a compra lá no dia 12, se foi à vista ou a prazo, é só você voltar lá no dia 12, compra à vista. Então, a devolução vai envolver a conta caixa. Então, devolução de 10 luminárias compradas no dia 12. Dica: o lançamento contábil da devolução de compras é o inverso do lançamento da compra, né? Então, se lá quando eu comprei eu creditei caixa, na devolução, consequentemente, o cliente devolveu, ou melhor, a gente devolveu, a empresa devolveu mercadoria lá para o fornecedor que ela comprou por algum motivo de avarias, e aí esse produto sai do estoque, né, e volta o dinheiro lá, a empresa volta o dinheiro lá para o caixa. Então, debita caixa, credita ICMS a recuperar, né, se eu estou devolvendo, eu não tenho mais parte daquele dinheiro a compensar, né, eu tenho que dar baixa, credita estoques. Valor do estoque, né? R$814. E aí, por que, professora? Lembrando, né? Eu tenho que tirar, quando eu faço o lançamento no estoque, o valor do ICMS a recuperar. Base de cálculo do ICMS a recuperar, as 10 unidades devolvidas, vezes 92,50, 925. 925 vezes 12%, 111. 925 menos 111, 814. Então, muito cuidado nesse monte de continha que tem que multiplicar, que tem que subtrair, né, para poder registrar os valores corretos a débito e a crédito. No dia 16, devolução de 5 luminárias que foram vendidas no dia 14. Se eu não me lembro como foi a venda do dia 14, foi a prazo. Opa! Se foi a prazo, então eu tenho que dar baixa em duplicatas a receber. Lembrando, devolução de vendas é uma despesa para a empresa, né? Então, devolução de venda é uma despesa. Mais uma continha que vai ficar lá no ARE, na apuração do resultado. Então, debita devolução de vendas, credita duplicatas a receber. Estou dando baixa, estou devolvendo. Na verdade, o cliente está devolvendo para a empresa mercadoria. Valor, 5 vezes 150, tá? Então, eu tenho que dar baixa. Quanto foi que a luminária foi vendida no dia 14?
foi 150, então eu tenho que dar baixa pelo preço que foi vendida. E quando eu for fazer o cálculo do ICMV, eu vou dar baixa pelo valor de custo das unidades. Então, debita estoques, credita CMV, 5 unidades que foram devolvidas, valor do custo dessas mercadorias, R$ 92,50, então 5 vezes R$ 92,50, R$ 462,50. Debite, estoque, crédito CMV. Lançamento inverso da venda, né? Porque eu estou fazendo um lançamento de devolução. Uma coisa que eu vi agora, gente, é que eu não coloquei os históricos aqui dos outros lançamentos, mas aí vocês acrescentam quando estiverem estudando e revisando, e na hora da prova será obrigatório colocar. E aí, se eu estou devolvendo venda, né? Então, o lançamento do ICMS, ele também é um lançamento inverso, né? Então, debita ICMS a recolher, né? Estou dando baixa em ICMS por mercadorias que foram devolvidas e também vou dar baixa, vou reduzir essa despesa com ICMS, uma vez que essas mercadorias foram também devolvidas. Então, base de cálculo do ICMS, o valor da devolução, 750 vezes 17%, 127,50. Ok? Vamos partir para o dia 18 agora com os bens, né? Então, vamos lembrar que toda vida que a gente tiver envolvendo os bens, a gente vai verificar se vai fazer depreciação ou se vai fazer exaustão, até o momento onde a gente estudou. Então, aqui, a aquisição de um veículo 0 km a prazo, veículo a prazo, valor de 55 mil, sendo pago em 15 parcelas. Não tem valor residual estimado para venda. O que é que vocês vão começar a partir de agora a observar nesses lançamentos de propósito que eu estou colocando? 15 parcelas, então tem que registrar parte o que é curto prazo, parte o que é longo prazo. Professora, se eu juntar tudo, vai estar correto lá no balanço, o resultado, ou melhor, o resultado vai bater. Vamos dizer, meu balanço vai bater? Vai. Seu balanço vai bater, porque as contas, elas têm a mesma classificação, todas são obrigações, né? Todas são a pagar, mas ele vai bater erradamente, né? Qualitativamente, se eu fosse verificar os valores do que é a prazo, do que é a curto prazo, do que é a longo prazo, estaria errado. Então, aqui você vai ter que fazer isso. Então, o primeiro de tudo, o que é o lançamento de aquisição do veículo a prazo. Então, você vai debitar veículos, que é o bem, você está comprando, adquirindo o bem, então aumentando o ativo da empresa, né? Para aumentar uma conta da empresa, toda a conta do ativo ela é debitada, ok? E aí você vai creditar a forma a pagar. Então, promissórias a pagar a curto prazo e a longo prazo, tá? Então, professora, o que é que vai ser a curto prazo? Então, primeiro de tudo, o que é que você faz? Dica. Você vai pegar o valor total do veículo, que foi quanto? 55 mil. E dividir pela quantidade de meses, que foi a quantidade de parcelas que foi dada aí na questão, no fato contábil. 55 mil dividido por 15 meses, isso dá 3.666,67. Arredondando, né? Vai dar quebradinho aí. Então, esse é o valor da parcela mensal que a empresa vai pagar do veículo. Como eu quero que você contabilize o que é curto prazo e o que é longo prazo, o que é curto prazo? Aquelas operações que estão dentro dos 12 meses, né? Dentro do exercício social correspondente aí aos 12 meses. Então, você vai pegar o valor da parcela e multiplicar pelos 12 meses. Então, esse valor total aí, arredondando de 44 mil, ele vai estar a curto prazo. E você vai creditar promissórias a pagar a longo prazo no valor de 11 mil, que é o restante, tá, das três parcelas que ficaram aí a longo prazo, porque ultrapassou o exercício social, ok? Então, quando você for colocar lá no balanço patrimonial, lá no passivo circulante, você vai ter passivo circulante, promissórias a pagar a curto prazo, 44 mil, e você vai ter lá uma continha lá no passivo não circulante de promissórias a pagar a longo prazo, 11 mil. Se eu comprei um veículo, então vocês vão ter que fazer o cálculo da depreciação. Lembrando que como a gente está fazendo os exercícios correspondente a um mês, então os valores da depreciação serão sempre mensais. Então, eu quero que vocês façam os lançamentos indicando o valor mensal da depreciação.
Foi dito na questão que não houve nenhum valor residual estimado para a venda desse veículo, tá? Então, como é o cálculo da depreciação pelo método linear, cotas constantes, que é sempre o método que a gente vai utilizar, valor do bem menos o valor residual, ou você pode usar a taxa de depreciação, ou você pode usar o tempo de vida útil. Lembrando que no exercício, lá no finalzinho, eu dei uma tabela com o tempo de vida útil, com a taxa para você escolher o que quer usar. Lembrando que não precisa decorar essas taxas, que na prova sempre vai vir isso informado, ok? Então, o valor do bem 55 mil, menos valor residual que não tem zero, vezes eu usei aqui a taxa de depreciação, 20%. Dividido isso por 12 meses, para eu poder achar depois o valor mensal. Então, 55 mil vezes 12%, ou 55 mil vezes 20%, desculpem, 11 mil dividido pelos 12 meses, 916,67. Então, esse é o valor mensal da depreciação. Lançamento padrão, debita despesa de depreciação, credita depreciação acumulada de veículos. Lembrando que eu quero o lançamento de depreciação acumulada de cada bem individualizado. Então, eu não quero que no balanço patrimonial venham os bens, vamos dizer que eu tenho vários bens de imobilizado, o veículo, máquina, equipamento, e você bota um lançamento só de depreciação acumulada, geral. Não. Você tem que fazer individual. Então, se é veículo, depreciação acumulada de veículo. Então, você vai colocar lá no ativo imobilizado, veículo 55 mil, abaixo de veículo, negativozinho, depreciação acumulada de veículo, entre parênteses, o valor de 916,67, indicando que depreciação acumulada é uma conta redutora do veículo, porque indica uma despesa que a empresa vai arcar mensalmente pelo uso daquele veículo, pelo seu desgaste ao longo do tempo, tá? Então, contas individualizadas, né? Vamos fazer os relatórios gerenciais, detalhados, vamos trazer o balanço detalhado para a gente saber a que corresponde cada valor. 20 de fevereiro eu tenho aquisição de móveis e utensílios, então eu tenho outro imobilizado à vista através do caixa, valor 5 mil, facílimo então aqui. Debita móveis e utensílios, credita caixa no valor de 5 mil. Fazer o lançamento de depreciação, né? É imobilizado, móveis e utensílios, então eu vou fazer depreciação, não tem valor residual, valor do bem menos o valor residual vezes a taxa dividido por 12. Então, achei o valor de depreciação mensal, R$ 41,67. Lançamento, debita, despesa, depreciação, credita, depreciação acumulada de móveis e utensílios. Então, repetindo, tem que individualizar e detalhar cada lançamento. Não esqueçam de colocar os históricos, tá? Aqui eu acabei não colocando, acabei esquecendo, mas eu quero que vocês coloquem na prova. Financiamento a longo prazo junto ao banco no valor de 60 mil para aquisição de uma máquina com a taxa pré-fixada de 1,5%. Pago em 40 meses. Opa, financiamento, taxa pré-fixada, já conheço a taxa. Lembram lá do raciocínio quando é aplicação? Então, é o mesmo raciocínio. Se é aplicação financeira, a gente usa a conta de receita financeira a apropriar. Se é empréstimos ou financiamentos, vamos usar a conta de juros passivos a apropriar ou a transcorrer. A mesma coisa, vai indicar aquele montante de juros que será reconhecido parceladamente, né, no futuro próximo, na DRE, como despesa com juros ou juros passivos, despesa financeira, a partir do momento que as parcelas foram sendo pagas, tá? Além disso, a gente tem que raciocinar nessa questão que eu coloquei 40 meses de propósito. Então, 12 meses vai ser curto prazo e o restante, 28 meses, será longo prazo. Então, primeiro de tudo, o valor do financiamento, tá? E aí foi quanto? 60 mil mais vezes 1,5%, que é a taxa de juros, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1,5% vezes 60 mil, vai dar a taxa de juros de 1,5% ao mês, né? Então, a gente quer saber
quanto é o montante de juros nos 40 meses. Então, vamos lá. Então, é 1,5% de juros vezes 60 mil. Isso vai dar R$ 900 o valor dos juros ao mês. Vezes os 40 meses. Então, eu tenho um montante de juros. Isso aqui pode até vir primeiro, tá? Para poder vocês raciocinarem. Então, vamos achar aqui primeiro o montante dos juros, 1,5% vezes 60 mil, R$ 900 isso é ao mês, vezes os 40 meses. Então, a empresa vai apropriar o montante de 36 mil de juros. O valor total, então, do financiamento, né? Que vai ficar os 96 mil, que é para a gente poder dividir a quantidade de meses e ver qual é o valor da parcela mensal, o valor do financiamento já com os juros embutidos, né? Então, 60 mil, que foi o montante que a empresa tirou junto ao banco, mais o total de juros que será reconhecido. 36 mil dividido por 40 meses dá uma parcela mensal de quanto? De 2.400. Opa, então agora nós vamos voltar para raciocinar o lançamento. Então, eu tenho que fazer 12 meses em curto prazo e 28 meses em longo prazo. Professora, por que 12 e 28? Porque o total foi 40. Então, você tem que fazer os primeiros 12 meses sempre dentro do exercício curto prazo. Quantos meses faltam para 40? 28. Então, lançamento da compra de uma máquina, de um bem financiado. Debita máquina 60 mil, é o valor do bem. Debita juros passivos a apropriar, lembram? Continha redutora de financiamentos, então ela tem que vir debitando. Vai indicar o montante de juros que serão apropriados e depois reconhecido, né? Mês a mês, a partir do momento que forem sendo pagas as parcelas. Então, debita juros passivos a apropriar ou a transcorrer no valor de 36 mil, isso é os 900 reais vezes os 40 meses, né? A gente achou o valor dos juros mensal, é 1,5% vezes 60 mil. Credita financiamentos a pagar a curto prazo no valor de 28.800. Qual é esse valor, professora? É o valor mensal que a gente achou aqui, ó, do financiamento já com juros, 2.400 vezes 12 meses e 2.400 vezes 28 meses. Então, eu tenho financiamentos a pagar a curto prazo, financiamentos a pagar a longo prazo. Professora, podia usar promissórias? Pode, mas vamos usar, lembra que eu falei? Vamos usar a nomenclatura da questão para a gente ter o balanço bem detalhado, para a gente ter lá no passivo também, além de vir a continha de promissórias a pagar a curto prazo, promissórias a pagar a longo prazo, a gente ter financiamentos a pagar a curto prazo, financiamentos a pagar a longo prazo, certo? Então, raciocinado o primeiro lançamento, né? Debita e credita, obrigações passivo, todas as contas têm que ser creditadas. A gente vem para o cálculo da depreciação. Valor do bem menos valor residual vezes a taxa de depreciação dividido pelos 12 meses. Então, os 60 mil vezes os 10%, dividido pelos 12 meses, dá um valor de depreciação mensal de R$ 500. Então, debita despesa de depreciação 500, credita depreciação acumulada da máquina 500. Lembrando, lançamento detalhado, tá? Depreciação acumulada de máquinas. Às vezes que a gente já tem aqui, ó, o terceiro bem com esse. Então, a gente vai ter no balanço patrimonial, veículo e embaixo depreciação acumulada de veículo. A gente vai ter móveis e utensílios e embaixo depreciação acumulada de móveis e utensílios. E a gente vai ter máquinas e embaixo depreciação acumulada de máquinas, tá? Então, veja que o nosso balanço, ele vai se construindo bem detalhadamente. No dia 22, a empresa realizou um empréstimo, então vamos usar a nomenclatura de empréstimo, junto ao Banco do Nordeste no valor de 10 mil para vencimento no dia 22 de março. O banco cobrou juros de 500, liberando para a empresa o valor de 9.500. Então, aqui a gente já tem, né, os valorzinhos tudo discriminado. Debita do banco, o que é que vai entrar no banco? 9.500. Os juros a apropriar, né, que serão pagos reconhecido como despesa financeira, despesa com juros, quando for pagar a parcela, no valor de R$ 500, e o empréstimo, o valor total do empréstimo que foi pago, que foi
tirado, desculpa, que foi pago não, que foi tirado, né, junto ao banco, foi no valor de 10 mil. Pago é só lá na frente, se eu dissesse, pagamento da primeira parcela, o pagamento no dia 22 de março, como eu disse aí, né, pagamento do empréstimo que foi tirado lá em fevereiro. Aí você ia debitar, né, empréstimos a pagar e creditar a forma que fosse pagar e creditar juros passivos apropriados, dando baixa. Então, aqui é o lançamento de empréstimos. Então, se eu falei aqui que a empresa realizou um empréstimo, então vamos usar a nomenclatura de empréstimos a pagar. Eu quero que no balanço apareça empréstimo, apareça financiamento, apareça promissória, apareça duplicatas, fretes a pagar, né? Eu quero a gente trabalhar com essas nomenclaturas, tá? Não vamos botar tudo contas a pagar, não. Vamos detalhando para a gente deixar esse balanço bem, quanto mais à luz dos CPCs, né? Quanto mais à luz da atividade que está se pedindo, né? No dia 28, a apropriação das despesas com água, luz, telefone, internet e salários, tá? Vamos discriminar também, não vamos juntar tudo em contas a pagar e somar e colocar os totais. Vamos discriminar. Uma outra coisa, lembrando, todas as despesas operacionais, qualquer despesa dessa que a empresa tem no seu cotidiano, elas precisam ser apropriadas, né? Toda despesa é apropriada e depois ela faz paga. Não faz direto esse lançamento de pagamento, né? Sem antes ter a apropriação. Não pode, senão o passivo estoura, né? Então, debita despesa com água, credita contas a pagar com água, debita despesa com luz, contas a pagar com luz, debita despesa com telefone e internet, contas a pagar com telefone e internet. Então, tudo isso vai aparecer no balanço discriminado, tudo curto prazo, né? Debita despesa com salário, credita contas a pagar com salário, ok? Dia 28 de fevereiro, a empresa adquiriu obras de artes para decoração da sala da gerência, valor de 6 mil, pagando através do banco. Lembrando, obras de artes não sofrem depreciação. Obra de artes, ela é investimento, né? O que é que a gente viu diante das definições da contabilidade, do que é depreciação, do que é exaustão, né? E por que ela é classificada como investimentos, porque ela é um bem, né? Não é um bem que vamos dizer, que ela se deteriore, né, com o tempo, então ela é valorizada, então aí a empresa classifica como investimento. Debita obras de artes, credita banco 6 mil. 29 de fevereiro, opa, lembrou? Tá chegando o final do mês, e aí o que é que a gente faz? Contabilização do rendimento de aplicação financeira realizado no dia 1º de fevereiro. Então, a empresa não vai fazer resgate. Lá no início eu falei, deseja que o dinheiro esteja sendo aplicado. Então, aqui a gente vai só reconhecer a primeira parcela, né, de rendimento de aplicação, ou seja, a primeira receita financeira. Então, debita a receita financeira a apropriar, a gente já vai dar baixa em 375, e credita rendimento de aplicação financeira. Então, a primeira receita financeira que se passou no mês, R$ 375, ok? 29 de fevereiro, a empresa deixou de receber 3% das vendas a prazos realizadas no dia 14. Lembra cálculo de provisão para devedores duvidosos ou provisão para crédito de liquidação duvidosa, sempre em cima do saldo final de duplicatas a receber, tá? Sendo que, como eu pedi aqui que a empresa deixou de receber 3% das vendas a prazo, a gente só teve um diazinho de venda a prazo. Então, vê lá o saldo que ficou, né? E aí, 4.500 vezes 3%, R$ 135, ok? E no dia 29 de fevereiro, a máquina apresentou problemas, foi chamado o técnico para fazer reparos no valor de R$ 1.000, não sendo usado estoques de peças da própria empresa. Lembra quando a gente viu imobilizado, para a gente diferenciar de peças que a empresa tem, que ela fica para ela, e aí, se essas peças ficarem, a gente agrega esse valor ao valor do imobilizado, né? Ou se não, se não estão usando peças do estoque da própria empresa, se foi apenas chamado para reparo e a empresa está arcando com tudo, então isso não é ativo, né? Isso não agrega o valor do ativo imobilizado, isso é reconhecido como despesa. Então, é nesse caso aqui
É despesa, conforme está dizendo o fato contábil. Debita despesa com peças e reparos e credita contas a pagar com imobilizado referente a peças e reparos, valor de R$ 1.000, tá? Então, gente, terminando todo o lançamento no diário, colocando o histórico, a gente vai para o livro Razão. Nos razonetes, que eu vou mostrar para vocês no Excel agora, a gente vai colocar todas as continhas. Vocês têm esse modelo que eu já dei, até por cores, separando o que é conta patrimonial, separando o que é conta de resultado, fazendo a apuração. Depois que a gente coloca todos os razonetes, não esquecer de fazer isso aqui, ó, a apuração do ICMS, que também é uma questãozinha que vale ponto separado na prova. Confrontar ICMS a recolher com ICMS a recuperar. Professora, o que é a apuração? É o confronto do ICMS a recuperar com o ICMS a recolher nas compras e nas vendas. Então, é o confronto dos ICMS nessas duas operações, tá? E aí, você não pode apresentar no balanço ICMS recuperar e do outro lado ICMS recolher. Não. Ou você vai apresentar um, ou você vai apresentar o outro. De antemão, já coloque isso na sua cabeça. Se você colocar, você sabe que você já está errando, tá? Depois a gente faz a apuração do resultado, depois a gente elabora o balanço e depois a gente elabora a demonstração do resultado do exercício. Então, vamos lá. Fechando essa primeira parte, vamos seguindo agora para a planilha em Excel. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Para eu puxar a planilha do Excel. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Excel. Aí, ó, no Excel, modelinho que eu já tenho, que eu já dei para vocês, né? Então, tá aqui exercício 7, a empresa, e aqui as continhas e as cores, né? Os verdes indicam todas as contas patrimoniais e os amarelinhos indicam todas as contas de resultado. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu razonete e vai trazer os saldos, ou melhor, os registros para o... Você vai pegar o seu diário, desculpa, vai trazer os registros para o seu livro razão ou razonete e no final você vai apurar os saldos, né? Então, aqui a gente tem banco, caixa, capital social, aplicação financeira, terrenos, promissórias a pagar a curto prazo, lembra? Vamos abrir um razonete para cada continha. Estoques, ICMS a recuperar e a recolher. Descontos concedidos, receitas de vendas, CMV, provisão com ICMS, despesa com frete, fretes a pagar, devolução de vendas, veículos, promissórias a pagar a longo prazo, despesa com depreciação, depreciação acumulada de veículos, depreciação acumulada de móveis e utensílios, depreciação acumulada de máquinas, juros passivos a apropriar, financiamentos a curto prazo, financiamentos a longo prazo, empréstimos a pagar a curto prazo, despesa com água, contas de água a pagar, despesa com energia, contas de energia a pagar, despesa com telefone e internet, contas de telefone e internet a pagar, despesa com salários, contas de salários a pagar, obras de arte, rendimento de aplicação financeira, despesa com PCLD, despesa com peças e reparos, contas a pagar com imobilizado, duplicatas a receber, móveis e utensílios, máquinas e receita financeira a apropriar. Então, aqui a gente tem, né, todas as continhas, tá? Cadê aqui? Todas as continhas patrimoniais. Depois eu coloquei aqui, ó, a apuração do resultado do exercício. E aí, ó, a gente viu que depois que a gente confrontou todas as receitas
e todas as despesas, a empresa apresentou prejuízo. Então, prejuízo acumulado. Uma continha redutora do patrimônio líquido. Então, ela tem que ir lá para o balanço negativo. Então, depois que você faz tudo isso, apurou, e você vem para os ICMS, a recuperar e a recolher. Então, pelo total aqui, ó, o menor valor entre os dois, quando eu confrontei aqui ICMS a recuperar e a recolher, vamos ver aqui, esse menos esse, 2.109, e aqui a gente, aqui 1.785, né? Então, a gente encerrou o ICMS a recolher, né? E aí, 1.912,50, 2.127, não, 1.785, 2.109, então ICMS a recuperar maior que o a recolher, então a gente encerra a recolher, joga o saldo no a recuperar, e aí deu ICMS a recuperar. Então, vai ficar lá no balanço patrimonial ativo circulante. Depois que a gente faz tudo isso aqui, que a gente lista as contas de receitas e despesa no área, a gente faz a apuração de resultado. Aqui a gente faz uma mini demonstração do resultado do exercício, né? Que a gente acha o prejuízo. Vocês vão elaborar a DRE completa. Aqui é como se fosse uma DRE simplificada. Então, vocês vão elaborar a DRE completa, cada continha no seu lugar. Então, vem aqui para o balanço. Então, no balanço, a gente vai pegando as contas, né? Cada conta, banco, 258.500, jogo para cá. E trazendo com os seus respectivos saldos. Lembrando, contas redutoras do ativo, do passivo, do PL, tem que vir valores negativos. Então, for fazer lá colocando no Excel, coloca o sinalzinho para na hora de somar tudo aqui não dar errado. Então, porque você vai ter que somar os valores e diminuir com esses que representam os valores de conta redutora. Então, eu tenho aqui no ativo provisão para crédito de liquidação duvidosa. Eu tenho a depreciação acumulada de veículos, depreciação acumulada de móveis e utensílios, depreciação acumulada de máquinas, tá? Então, ter cuidadozinho na hora de fazer esse somatório, tá? Sempre fazer a conferência. Total do ativo igual ao total do passivo, 505.059,16. Do outro lado, no passivo circulante, olha um monte de continhas. Olha a gente demonstrando isso detalhadamente. Então, aqui eu tenho juros passivos a apropriar, todas as contas a pagar, com cada itemzinho, prejuízo acumulado que deu, né? Então, eu venho para a demonstração do resultado do exercício, colocando todas as continhas e os valores detalhadamente. Então, a receita operacional bruta é a receita de venda de mercadorias. Na dedução da receita, aqui eu coloco se teve ICMS, PIS, COFINS, devoluções e abatimentos. Então, a gente só está trabalhando com ICMS e a gente teve devolução. Então, 1.785 mais 750, 2.535. Esse valor de receita operacional líquida é 12.000 menos 2.535. Então, dá 9.465. O valor do CMV que a gente tem na apuração do resultado coloca aqui. Então, isso vai dar um lucro operacional bruto de 2.257,50, sendo que as despesas operacionais elas foram maiores, né? Então, eu tenho aqui todas as despesas operacionais administrativas, fretes, depreciação, água, energia, salário, PDD ou PCLD, peças e reparos. O que são as despesas administrativas, professora? Operacionais são aquelas despesas corriqueiras da empresa e ela é dividida em várias. As administrativas, ligadas às atividades do dia a dia da empresa, né? Ligadas à atividade principal, ligadas à administração, ao funcionamento do prédio, da empresa, tá? Despesas comerciais está relacionado aos descontos, não teve despesa financeira nem tributária. Receita financeira, teve rendimento de aplicação financeira, né? E aí, a gente pegando aqui, ó, chega no final aí um prejuízo de 5.800,84, que é o mesmo valor que a gente encontra na apuração do resultado do exercício. Ok? Então, finalizando isso aí, a gente fecha o exercício e vocês terminam o lançamento, né? Fazendo tudo, o diário,
razão, apuração do ICMS, apuração do resultado, elaboração do balanço, elaboração da DRE, conforme as normas de contabilidade e conforme os CPCs. Ok, gente? Bons estudos a todos.